It really is a huge joy for us to be here tonight with you. É maravilhoso estar aqui com vocês essa noite. We since last year we were here, we've prayed for you very often. No ano passado que estivemos aqui, estivemos orando muito por vocês. And I feel like Paul at the end of his when he got to Rome, close to Rome in Acts 28. Eu me sinto como Paulo no final de Roma, perto do século 18. And after the shipwreck, and he got to Malta, and then it says he got to 3 taverns. And when he got to 3 taverns, it says. Depois Paulo veio através do navio que foi quebrado, chegou a Malta e as 3 tavernas que dizem. It says that when he saw the brothers, he took courage and thanked God. Quando ele vendeu os irmãos, ele teve coragem de falar com Deus. And that's how we feel tonight. So we take courage at seeing you, and we thank God for each one of you. Temos coragem de ver vocês e poder trazer a mensagem para vocês. And we thank God for this church. E agradecemos a Deus por essa igreja. Now, if you have your Bibles, would you please open to Revelation chapter 4? Se vocês estiverem com suas Bíblias, por favor, abram no livro de Apocalipse, capítulo 4. I'd like to study a passage briefly tonight. Eu quero estudar uma passagem bem passageira that has brought a great deal of encouragement and help for me personally in the past couple years. Que trouxe muito encorajamento para a minha vida e os anos atrás que eu passei. And before we read this passage, I'd like us to pray, please. Antes que vocês lerem essa passagem, vamos orar. Lord, we thank you so much for your precious word. Deus, nós agradecemos pela sua preciosa palavra. Because it takes us to Jesus. Porque nos leva a Jesus. And I pray that tonight you'd help us to see Jesus in the text. E oro para que hoje nós possamos ver Jesus nas escrituras. And to experience the transformation of the gospel that you produce in the people you love. E que tenhamos experiências de transformação nas escrituras sobre você. Teach us tonight by your Holy Spirit, your precious word. Nos ensina através do seu Espírito Santo a sua palavra. And help me to say nothing more and nothing less and nothing different than what your word says tonight. E me ajude a não falar nada de mais, nada de menos e nada diferente do que a sua palavra. Okay, so Revelation chapter 4, o livro de Apocalipse, capítulo 4, verses 1 through 11. Versículos 1 a 11. Okay, and before we get into Revelation, I'd like us to just understand a couple things about Revelation that we need to understand. Antes da gente entrar dentro do livro de Apocalipse, ele quer falar algumas coisas para a gente poder entender o que vai ser lido e falado aqui hoje. So Revelation is probably the most misunderstood book in the entire Bible. O livro de Apocalipse é o livro menos entendido de toda a Bíblia. And so whenever something is confusing, it's helpful to go to the central message, and we find that here in chapter 4. Quando alguma coisa está fora do lugar, ele vai no central da mensagem para a gente poder entender. And the central message in Revelation chapter 4 is that God is on his throne. E a mensagem central do livro de Apocalipse é que Deus é soberano. God is ruling with absolute authority in our lives and in the world. Deus, ele reina com toda a autoridade sobre tudo e todo mundo. Now it's important to know that Revelation was written in the year 96 after Christ. O livro de Apocalipse foi escrito no ano de 96 depois de Cristo. And it was a time that many people thought that the world was spinning out of control. E muitas pessoas pensaram que o mundo estava fora de controle, rodando fora de controle. Because one of the cruelest Roman emperors, Domitian, was in charge. Porque uma das Domitian of the Rome? Yeah, he was in charge of he was the emperor. Tá, o Império Romano, César estava no domínio nessa época. And his single objective was to destroy Christianity, to wipe it out of his empire. E o seu objetivo principal era acabar, destruir toda a cristianidade, todos os cristãos. And he inflicted horrible suffering on the Christians through the empire. E ele declarou muito sofrimento sobre o povo de Deus, sobre cada cristão. Thousands of people died. Milhares de pessoas morreram. And facing this kind of adversity, this kind of persecution, Christians were asking, Lord, why is this happening to us? E encarando esse tipo de adversidade e circunstâncias, muitos cristãos perguntaram: por que isso está acontecendo? We don't understand, Lord. We're trying to follow you and all this difficulty. Why is this happening? Nós não entendemos o porquê disso na nossa vida por ser cristão. Por que isso está acontecendo? O que vamos fazer? And what Christians needed to understand is biblical clarity in light of the difficulty around them.
Os cristãos precisam entender a clarificação da Bíblia sobre as suas vidas. Yeah, they needed to be encouraged by the Bible. They needed to understand what the truth of the Bible says. Eles precisam ter encorajamento através da Bíblia para saber sobre as suas vidas o que fazer. And specifically, they needed to be reminded that God is sovereign, that God is in control. E especificamente eles precisam saber que Deus é soberano. And Revelation 4 assures us that God is the sure foundation for our lives. E Apocalipse capítulo 4 afirma que Deus, ele é o fundador de todas as coisas. He is our refuge and strength, that ever-present help in time of trouble. Todo mundo que vem se refugiar em Deus, porque Ele está acima de tudo. So many years ago, I was rafting on a particularly rough river with very, very strong white water. Muitos anos atrás eu estava fazendo um rafting num rio muito turbulento. And at one particularly very strong hydraulic, I was thrown out of the raft. E no meio do rafting eu fui jogado do rafting, fui jogado no meio do rio. The water was so strong around me, I didn't know what was up, I didn't know what was down. I totally lost my orientation. A água estava sobre mim, em cima e embaixo, eu rodando, e eu não tinha orientação nenhuma. And I was being swept along these very strong currents under the water. I couldn't breathe. Eu estava debaixo de uma corrente, embaixo da água, e não conseguia respirar. And I thought I might die. E eu pensei que eu fosse morrer. And one of the greatest things was to run up against a rock. The current pushed me up next to a rock. E uma das coisas mais incríveis foi eu ir em direção a uma pedra. It was a fixed point in the middle of that raging current. Foi um ponto fixo no meio da correnteza. And I latched onto that rock and crawled up, and it saved my life. E ele abraçou aquela pedra e essa pedra salvou a vida dele. The book of Revelation, o livro de Apocalipse, points believers to the immovable rock of Jesus in the turbulence of our life. Ele traz o ponto que Jesus é a pedra de nossas vidas, que está sobre nós precisamos agarrar sobre ele. It assures us that God is in control of our lives. E ele fala que Deus está no controle de nossas vidas. The Revelation 4 calls believers to hold on to God's grace. O livro de Apocalipse 4 fala para os cristãos se agarrarem na graça de Deus. And in this passage we're going to see three things that Jesus gives John. E nessa passagem nós vamos ver três cenas de Jesus. God-enabled sight. God-enabled sight. Deus, ele sight that God enabled John to have. Ele enabled. I forgot enabled. Okay, that's okay. So God's help to see something that he couldn't see. Tá, Deus viu alguma coisa que Satanás não podia ver. Okay, and Christ-centered trust. Jesus é o centro. And Christ-honoring worship. E Cristo, ele honra a todo louvor, toda adoração. So if your desire is like my desire to honor Christ in our lives and live well in this turbulence of the life. Se seu desejo é igual ao meu desejo para a gente poder viver com Cristo e honrar Ele nessa vida, then listen to what Jesus tells John in this passage. Escuta o que Jesus fala para João nessa passagem. Because this is a message that will encourage you very much tonight. É uma mensagem de encorajamento para você hoje. So verse 1, versículo 1, we find the very first thing that Jesus gives John. Nós achamos a primeira coisa que Jesus dá a João. Christ-enabled sight. The ability to see something that John could not see. Cristo, ele fala que Jesus viu algo que o diabo não viu. Okay, would you be able to read verse 1? Just go ahead and read verse 1. Line 1? Okay. Yeah. Apocalipse 4:1. Depois dessas coisas, olhei, e eis que diante de mim havia uma porta aberta no céu. E a voz que eu tinha ouvido falar comigo no princípio, como de trombeta, disse: suba para cá e mostrarei a você o que deve acontecer depois dessas coisas. So Jesus tells John, come up here. I want to show you something that you can't see. Jesus fala: João, vem aqui comigo que eu vou te mostrar coisas que você não possa ver. Now we need to set these words in the biblical context. Precisamos falar isso, ver isso no contexto bíblico. It's helpful to understand that Revelation is organized in a series of scenes through the book of Revelation. O livro de Apocalipse ele está organizado através de cenas. Yeah.
Think about scenes in a play where the curtain goes up, the curtain goes down, a bunch of different scenes in a play. Ao ler esse livro, pense em cenas como se fosse de teatro, em várias partes. And each of these scenes is woven together with one central theme, one central message. E essas cenas, ela tem uma mensagem central apenas. Okay? So the full picture of Romans is the truth that God is sovereign, and it shows it in different ways. Então, a mensagem principal é que Deus é soberano e Ele se revela de formas diferentes. That means that God is eternal, that God is supreme, Deus é eterno, Deus é supremo. that He's absolute in His authority. Ele está tudo na sua autoridade. He's the God of all power. He's the God of all wisdom. Ele é o Deus de toda a sabedoria, de todo o poder. He's in control of all things. Ele está em controle de tudo. So He has a plan for our life Ele tem um plano para a nossa vida and all of human history e toda a história humana, that's being woven together for His honor and for His que glory, está se movendo para a honra e glória do próprio Deus. and to rescue people to be part of the family that He E loves. resgatar pessoas para a família que Ele ama. Okay, since God is in control, then Deus está no controle. we can trust Him. Pode confiar nele, We can stand firm in Him. porque esteja firme no Senhor. Okay, so in chapters 1 and 2 and 3, that's what Jesus shows John. Nos capítulos 1, 2 e 3 é o que João revela, é o que Jesus revela a João. Okay, now we get to scene 2. This is scene 2, chapter 4, verse 1 is scene 2. Agora vamos para a cena 2. Now, the backdrop and the actors have all changed, Todos os atores vão mudar agora, but the central message, Jesus, remains the same. mas a mensagem central é de Jesus. Okay, and the central idea, again, God is sovereign, God is in E control. a mensagem, a ideia da mensagem é que Deus é soberano. And that's why we can stand firm in the midst of the trials. Por isso que a gente fica firme em meio às adversidades. Okay, so now listen really carefully again to verse 1. Me escuta muito bem o versículo 1. Okay, Jesus tells John that he's going to show him something that his physical eyes cannot see. Jesus falou que João vai ver algo que os olhos naturais dele não vão poder ver. He said, if you're going to stand with me by faith, you have to see something that you can't see with your physical eyes. Se você vai estar em fé comigo, você tem que ver algo que não seja sobre os olhos naturais. You have to see what only God can show you. Você tem que ver somente como Deus te mostra. And brothers and sisters, what we need tonight is biblical truth. That's what you and I need. Meus irmãos e minhas irmãs, o que precisamos nessa noite é a verdade bíblica. Because it tells us what we can't know naturally. We have to get the help of the Holy Spirit to understand what the Bible says. Porque ele vai nos dizer o que trazer e o que falar, e o Espírito Santo vai nos guiar através dele. Okay? So in 1 Corinthians chapter 2 verse 14, 2 Coríntios 7, it says the person without the Spirit of God, the Bible's foolishness to that person. 2 Coríntios 14, diz Yeah. que uma pessoa sem o Espírito de Deus, Yeah, 2:14. alguém pode projetar aqui? 2 Coríntios Yeah. 14. 2:14 says 2:14. it's foolishness to the person who doesn't know Jesus. They're gonna put here on Okay. the screen. Okay? 2 Coríntios 14. Okay? 2 Coríntios 1 Corinthians 2 First- 1 Corinthians 2 Ok, verse 14. 1 Coríntios 2:14. Quem pode colocar aqui Yeah. pra gente? The person without the Spirit does not accept the things that come from God. Can I read it? Yeah, you go ahead. Graças a Deus que sempre nos conduz triunfamente. No, Não, that's not it. 1 Coríntios, botou Yeah. segundo, 1 primeiro. Corinthians. 1 Corinthians. Yeah. Yeah, 1 Corinthians 1, chapter 2. 1 Corinthians 2. There you go. Now, 14, verse 14. Ok. There you go. There, now you got it. O homem natural não aceita as coisas que vê do Espírito de Deus, pois para ele são loucura, não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Okay, do you see that? He's incapable of understanding. He's incapable of seeing. O homem é incapaz de vê-lo, ele não consegue entender. Okay, and then if you go to 2 Corinthians chapter 4, Se você for a 2 Coríntios capítulo 4, verses 3 and 4 says the same thing. versículos 3 e 4 diz a mesma coisa. 2 Coríntios 4, It says, the God of this world has blinded the eyes of people who are not in Christ. I'm going to read it here. Okay? Contudo, se o nosso evangelho está encoberto, é para que os que estão perecendo, que está encoberto. Versículo 4. Uh-huh.
O Deus desta era cegou o entendimento dos descrentes, para que não vejam a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. So without the work of the Holy Spirit opening our eyes, we can't see, we can't understand the things of God. Sem o Espírito Santo, nós não conseguimos entender aquilo que Deus quer falar conosco. We can know about Jesus, but he's not a treasure for us if the Holy Spirit doesn't open our eyes. Nós podemos conhecer e saber que Jesus tem um tesouro para a gente, mas o Espírito Santo precisa abrir os nossos olhos. So the first gift that Jesus gives John is to open his eyes to be able to see Jesus in heaven. O primeiro presente que Jesus dá a João são os olhos espirituais para que ele possa olhar como Jesus olha. Okay, and that brings us to the second gift that Jesus gives John. Agora é a segunda promessa que Jesus vai dar a João. Okay, so when he opens his eyes, what does Jesus show John? Quando João abre os seus olhos, o que Jesus mostra a João? Okay, so can we read verse 2? We're in Revelation chapter 4, verse 2. Apocalipse, capítulo 4, versículo 2, por favor. Okay, go ahead. Imediatamente vi-me em espírito, e eis que havia um trono no céu, e alguém sentado nele. Okay, so this is spiritual truth that the persecuted church needed to understand. Isso é um mundo espiritual de verdade e que as pessoas precisam entender. In order to stand firm in the suffering and the persecution, they needed to know this truth. Para você estar firme diante das perseguições, das tribulações, você precisa estar firmemente nessa verdade. So don't miss the impact of these words. Não perca o impacto dessas palavras. Pay careful attention to what Jesus is showing John here. Preste atenção no que Jesus está mostrando a João nessa passagem. Because he says, before me there was a throne. Porque antes de mim havia um trono. Okay, and that throne is the central point of heaven. Esse trono é o centro, é a mensagem central dos céus. It's God's throne. É o trono de Deus. Yeah, that throne is the symbol of God's authority. E esse trono é o símbolo da autoridade de Deus. It represents His lordship over all things. Ele representa a soberania de Deus sobre todas as coisas. And so the message of Revelation is that God in all of history A mensagem de Apocalipse é que Deus está em toda a história. is unfolding His plan of salvation according to His wisdom Ele and está power. trazendo o plano de salvação conforme a sabedoria dele. And on the basis of Christ's blood, He draws people and calls them out of the world to be part of His family. E através do sangue de Cristo, ele traz pessoas, arregimenta pessoas para que elas possam fazer parte desse plano. So they can walk with Him by faith and submit to His lordship. Que eles possam andar pela fé e submeter a Jesus. And so Jesus tells John, look up and see the throne. Jesus fala a João, olhe para cima e olhe o trono. You have to see the throne if you're going to live the Christian life the way that God wants you to live the Christian life. Você tem que olhar para o trono se você quer viver a vida cristã que Deus tem para você. This throne is the central message of Revelation. You see it in almost every one of the 22 chapters in Revelation. Esse trono está em todas as mensagens dos 22 capítulos dentro do livro de Apocalipse. And you see it all through the Old Testament as well. E você vê sobre toda a Bíblia, todo o Testamento. Think about Isaiah 6. Pense em Isaías 6. Isaiah said, I saw the throne of God exalted and lifted high. That's what he saw. Isaías falou que viu o trono e levantou e olhou para cima. It might be good to put this up on the board. Psalm 99 verses 1 through 4. Psalm 99 Salmos 99 verses 1 through 4. versículos de 1 a 4. Maybe you could read that for us because this is really, Okay. really important to understand. Salmos 99 de 1 a 4. I'm going to read it here. Okay, good. O Senhor reina, as nações tremem, o seu trono está sobre os querubins, abale-se a terra. Grande é o Senhor em Sião, ele é exaltado acima de todas as nações. Seja louvado o teu grande e temível nome, ele é santo. Rei poderoso, amigo da justiça, estabeleste a equidade, fizeste em Jacó o que é direito e justo. Okay. So if you and I read these words with the seriousness that God expects us to read them with, our response is going to be to marvel at the greatness and the wonder of our God. Se lermos essa passagem com toda a seriedade que Deus nos pede, nós vamos viver coisas incríveis em Deus. So our vision of God Nossa visão de Deus will always be reflected in our actions
sempre vai refletir em nossas ações and how we live e como vivemos and how we react and respond to problems around us e como nós vamos, como nos portamos diante de adversidades and how we face adversity and how we face suffering. e como como vamos nos portar diante das transgressões e das perseguições em nossas vidas. I have heard so many people over the past 4 years say, where is God in all this? Eu vi muita gente no passado dos 4 anos dizendo, onde está Deus nisso tudo? Does God really care about my pain? Deus realmente se importa com a minha dor? It's essential to respond to that question with the love and the compassion of Jesus. Essa é uma mensagem central para você responder com o amor de Jesus. But we will only see right when we understand that God is in control. Nós só vamos entender direito quando entendermos que Deus está no controle. And He's promised to work all things together for the good of those who love Him and are called according to His purpose. E Ele prometeu coisas boas para todos aqueles que amam a Ele. Yeah, and He's committed to your good and His glory. Ele está comprometido com você no bem dele para a sua vida. So the key question here is, where is our focus? What are we looking at? A chave central aqui, onde estamos focados? Para que nós estamos olhando? Am I focused on me and my problems, or am I focused on God and His glory? Eu estou focado em mim e nos meus problemas ou em Deus e sua glória? Because Christians who think biblically about God in the midst of difficulty and hardship will act biblically in the face of hardship and difficulty. Porque os cristãos que olharem para a Bíblia de forma verdadeira, eles vão passar pelas adversidades pelo conhecimento bíblico em suas vidas. Right, if the Bible says that God is all powerful, then we can turn our eyes trustingly to Him for His help. Se Deus é todo poderoso, nós podemos pegar os nossos olhos e se virar para Ele, que Ele é toda a verdade. Okay, so do you see how Christ-enabled sight and Christ-centered trust in God are the foundation for standing firm in Christ? Viu como Deus falou a respeito da visão e que nós podemos confiar nele e saber que Ele é toda a verdade. Okay, now I'd like you to imagine for a moment that you are a first-century Christian, that you live in the year 100 with Domitian. Finge que vocês estão vivendo no mundo 100, Okay. lá atrás. Pense que vocês estão nessa cena, Okay. ano 100. Imagine yourself there. Put yourself in Rome right now. Se coloque em Roma, naquela época Okay. de Jesus, And you're a Christian e você é um cristão, living under what Peter calls a fiery trial. e vocês estão vivendo aquilo que Pedro fala, uma era de fogo. Now keep in mind what Rome, we need to understand the Roman history a little bit has led to up to this point. Para entender esse ponto, precisamos entender um pouco de Roma naquela época. Because 100 years earlier, anarchy and conflict collapsed the Roman Republic. Porque 100 anos antes, houve um colapso, um problema que veio através de Roma. And Rome was absolutely committed to never, ever, ever let that happen again. E Roma estava comprometido a nunca acontecer um colapso, nunca mais. Okay, in the final war of the Republic, the person of Julius Caesar, E a palavra final do César, Júlio okay, César, he was the first central leader, and he was able to put peace and order in the situation of ele foi o chaos. primeiro líder central que conseguiu colocar ordem e paz nesse tempo. And then you know the history. He was assassinated, E você sabe a história, ele foi assassinado, and that gave way to the first real emperor of the Roman Empire, the person of Octavian, e isso deu para suceder o primeiro imperador Octávios, who we know as Caesar Augustus. que nós conhecemos como César Augusto. Okay, and he issued a decree that a census should be taken of the entire Roman world. He issued a census, a tax for the whole Tá, Roman ele world. declarou que A tax for the whole Roman world. ele declara ataque sobre Uh-huh. toda Yeah, a Roma. Yeah, that's right. O mundo For inteiro. the entire Roman world, it's called a census that he took to collect taxes. Okay, and that took place the very year that Jesus was born in Bethlehem. E esse foi justamente nessa época que Jesus veio a nascer. Okay, now the Romans looked to Caesar Augustus as their Lord and their God. Os romanos olharam o César Augusto como o Deus da vida deles. They thought he was going to be the one to give them absolute stability and lasting dominance in the world. Pensaram que ele que fosse dar toda a autoridade, tudo ajustado na vida sobre todo mundo. So isn't it fascinating that God chose that very year to bring his son to earth? Não é engraçado que nessa mesma época
Deus resolveu trazer o filho dele para ser nascido na terra. So here are two conflicting and opposing kingdoms. Temos dois reinos em conflitos: The kingdom of Rome o reino de Roma and the kingdom of God. e o reino de Deus. Okay? And everyone in Rome at this time, the Romans E todo mundo nessa época, os romanos, believed that the earthly kingdom had won. eles acreditaram que estava tudo ganho na terra. Yeah, they thought Caesar was the uncontested victor. Eles achavam que César tinha dominado tudo, era o rei de tudo. There was no army that could stand in the way of Rome's army. Não tinha Everyone nenhum failed. exército que podia estar à frente do exército romano. One Roman historian who was called Pliny the Younger, Tinha um historiador romano, Plínio, okay, he was about 100 AD, he said these words. He said, Rome is the world. ele disse que Roma é o mundo. He said, there's no limit to what we cannot do. Não tem limites para Roma do que eles podem fazer. Beyond our border is only remains what needs to be conquered. Beyond our border. Além do nosso território, só tem aquilo que nós precisamos conquistar. The Romans really believed in this vision that they called Rome. E os romanos acreditaram nessa visão que se chama romano. That if you read Revelation 13 is the beast that Jesus talks about in Revelation 13. E isso aqui é falado no livro do Apocalipse, capítulo 13. Ele fala sobre essa visão. Personified in the person of the emperor. Que foi professado através da pessoa do próprio imperador. So the emperor considered himself God. Então o imperador, ele se achava Deus. He claimed to rule the world with absolute authority. Ele clamou que ele reinava todo mundo com toda autoridade. Now remember, you're a Christian in first century. Agora lembre-se, você é um cristão no primeiro século. Okay, and this emperor demands absolute loyalty of you as a Roman citizen. E esse imperador demanda de você lealdade a ele. And not just loyalty, worship. He wants to be worshipped by you as a Christian. E não somente a sua lealdade, mas também como a sua adoração, adorar ele. And anyone who resisted his will was considered a traitor and was thrown in jail and killed. E todo mundo que não fizesse isso, ele era considerado um traidor e jogado na prisão. Christians became a problem of national security for Caesar. Os cristãos começaram a ser problema de segurança nacional em Roma. So how is a citizen of Rome claiming to be loyal to Jesus? Como um cidadão romano pode falar que é um cidadão, né, de Cristo? Yeah. So how are Christians supposed to be loyal to Jesus in the midst of that kind of situation? Como o cristão pode ser leal a Jesus nessas circunstâncias? When their commitment to Jesus put them on a collision course with Rome. Quando nessa circunstância eles estão numa colisão diante da lei de Roma. They were scorned and rejected by their neighbors. Eles eram rejeitados por todos. And they were thrown in the Colosseum by the emperor. E eles eram jogados no Coliseu pelo imperador. So do you see the dilemma that early Christians were facing? Então vê a delimitação que nós estamos enfrentando. Torn by the apparent success of Rome on one hand, todo o poder excessivo de Roma, and the resurrection victory of Jesus on the other hand, e a vitória da ressurreição de Cristo do outro lado. Many were sitting there and said, Lord, we don't know how to live. We don't know how to do this. Muitas pessoas disseram, eu não sei como viver isso. So what's the most important thing they needed at that moment? Então qual a coisa mais importante que eles precisavam naquela época? What was the most important thing they needed to stand firm in Christ? Qual era a coisa mais importante que eles precisavam para estar firme em Jesus? They needed biblical truth. Eles precisavam da verdade bíblica. They needed to see. Eles precisavam ver. They needed to understand the immovable rock of God's truth in their world. Eles precisavam entender a rocha inabalável que não se mexe de Jesus. They needed to trust the sovereignty of their Lord. Eles precisam acreditar e ter fé em Jesus Cristo. And so Jesus says, John, look up. Jesus falou, João, olhe para cima. There's a throne. Há um trono. It's in heaven. Está nos céus. Absolute authority and power is God's alone. Toda autoridade e poder está com Deus. He controls all things. Ele controla todas as coisas. He works all things according to the counsel of his will. Ele faz tudo com o conselho da vontade dele. Rome is nothing. Roma não é nada. Caesar is nothing. César não é nada. God alone reigns. Deus reina sobre tudo. And that truth completely changed
E essa verdade mudou tudo completamente. Completely changed the way Christians looked at the problems in the world. Mudou como os cristãos vão ver tudo ao seu redor. It showed that the one in charge is not the man sitting on that throne in Rome. No. Mostrou que o homem sentado naquela cadeira em Roma não era de nada, não era nada. The one in charge is sitting right there on that throne O in que está heaven. sobre tudo é aquele que está sentado no trono dos céus. And he is above all authority and all dominion. E ele está sobre toda autoridade, todo domínio. So may I ask you tonight, Posso te perguntar hoje? are you looking up? Você está olhando para cima? Are you trusting the one who controls all things? Você olha para aquele que... Você confia naquele que está no controle de tudo? Isaiah 46:10. Isaías 46:10. You should memorize this verse. Memorize este versículo. It says, he declares the end from the beginning. I'm going to read here. Yeah, go ahead and read it. Thank you. Isaiah 46:10. Isaías 46:10. Days. 10. Yeah. They're putting here. Okay. Take sign too. That's okay. That's Yeah. good. We're good. Tá aqui. Desde o início, faço conhecido o fim. Desde tempos remotos, o que ainda virá, eu digo, o meu propósito permanecerá em pé e farei tudo o que me agrada. Yeah. Yeah. So trusting God it will give us stability, strength in the world. Confie em Deus que você vai ter força, você vai conseguir andar pelo mundo. And if we doubt that God is sovereign, we will be in confusion and weakness all of our Christian life. E se nós duvidarmos de Deus, nós vamos ter fraqueza em todas as áreas que passarmos de nossas vidas. So do you see how the very simple act of looking up is revolutionary? Vê que a simplicidade de você olhar para cima It faz gives- toda a diferença. It gives an eternal perspective to our life Ele dá uma perspectiva nova sobre a nossa vida and to all of history. e para toda a história. It shows the foolishness of confidence in the things of this world. Ele confunde todas as coisas ruins, todas as coisas tolas desse mundo. I mean, all the things that Rome trusted in. E todas as coisas que os romanos confiavam. They had hundreds and thousands of gods in their pantheon. Eles tinham milhares de deuses na vida deles. And they looked to those gods to protect them. E eles olhavam para esses deuses para proteger eles. They looked to Caesar and his sophisticated military to protect them militarily. Eles olhavam para César como um protetor militar sobre as suas vidas. But Jesus says, look up and it'll change everything about your perspective. Mas Jesus falou: olhe para cima e toda a perspectiva da sua vida mudará. Because it'll show us that the only firm, solid ground to build our lives is the rock of Jesus. E ele falou que tudo em nossa vida está firmado somente na rocha inabalável de Jesus. And the very act of looking up shows us the inability of things like Wall Street. E quando a gente olha para cima, nós estamos vendo as coisas todas inviáveis. And London and Washington and Moscow. Estamos vendo todas as coisas lá em Wall Street, em Londres, Moscou, tudo o que está acontecendo. And military and all those things to save us and give us protection and safety. Militares que podem nos salvar, que podem nos proteger. And to give meaning to our lives. E a gente traz isso um sentido de entendimento para a nossa vida. It shows that our hope rests in God alone. Mostra que nossa confiança tem que estar em Deus, somente Ele. That there's nothing more important than God in our lives. Não há nada mais importante do que Deus em nossas vidas. So what a huge contrast to the false reality of selfish, comfort-driven society. Então todo o contraste falso que nós vivemos na sociedade. Obsessed with me first. Obsesso comigo mesmo. With self-esteem. Com toda a tolice sobre a nossa vida. With security and health and long life. Com seguro de vida, de saúde sobre a nossa vida. And beautiful athletic bodies. E corpos atléticos e maravilhosos. Do you know in 1990 a doctor told my father, my dad, that he only had 3 months to live. Em 1990, o médico chegou para o meu pai e falou que ele tinha somente 3 meses para sobreviver. My dad didn't know he had cancer, and the doctor said, Mr. James, you only have 3 more months to live. You're going to die. O pai dele não sabia que tinha câncer. E o médico chegou para ele e falou: Mr. James, Sr. James, você tem só mais 3 meses de vida. And my dad told me, he said, I experienced this unbelievable peace, and I understood the peace that passes all understanding. I get it. E ele chegou para o Cap e falou: Cap, eu estou sentindo uma paz.
que eu não sei explicar, uma paz imensurável dentro da vida pelo que eu estou passando nesse momento. Yeah, what could give my dad such hope and confidence in the midst of such finality? O que deu ao meu pai tanta esperança no momento tão terminal desse? Okay, it was that he had put his trust in the Lord. He was walking in confidence in the Lord. Ele colocou a sua confiança em Deus, colocou a sua confiança na palavra de Deus. So Jesus tells John, look up. Então Jesus falou para João: olhe para cima. See the Lord in His glory and His majesty and His Olha power. para Deus na sua glória lá em cima. He is the creator of the heaven and earth. Ele é o criador dos céus e da terra. The King of Kings, the Lord of Lords. Do Rei dos Reis, do Rei de todas as palavras. He exercises His will over all things. Toda a sua vontade vai reinar sobre todas as coisas. The earth is His footstool. He inhabits eternity. A terra é dele, tudo que está na terra é dele. His kingdom is an everlasting kingdom. O seu reino é inacabável, é eterno. And of His dominion there is no end. E sem esse, não há outro domínio que nem esse. And so this is the sight of God that you and I need to see tonight. Essa é a visão que nós precisamos ver com Deus. We desperately need to see that vision. Nós precisamos desesperadamente ver essa visão. If you and I are going to stand firm in Christ. Se eu e você vamos estar firmes em Jesus. So Jesus gives John Christ-enabled sight. Então Jesus deu a João uma nova visão, and Christ-centered trust, confiança, and the final thing I want to talk about here, the third gift is Christ-honoring worship. E a terceira coisa que eu quero falar aqui hoje é uma bênção que is worship. Yeah. É a sua adoração. Worship focused on Jesus. Adoração focada em Jesus. Okay, now if we could read Revelation 4 verses 3 through 8, if you could read that. Apocalipse 4, de 3 a 8. Okay, and this is a little bit of a glimpse into heaven itself. Tá. I'm gonna read here. Okay. Aquele que estava sentado era de aspecto similar à pedra de jaspe e ao sardônio. Um arco-íris semelhante a uma esmeralda circundava o trono. Ao redor do trono havia 24 outros tronos, e neles estavam sentados 24 anciãos. Eles estavam vestidos de branco e na cabeça tinham uma coroa de ouro. Do trono saíam relâmpagos, vozes e trovões. Diante deles estavam acesas 7 lâmpadas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Diante do trono havia um mar de vidro, como de cristal. No centro, ao redor do trono, havia 4 criaturas viventes cobertas de olhos, tanto na frente como atrás. A primeira criatura vivente era semelhante a um leão, a segunda um bezerro. A terceira criatura vivente tinha um rosto como de um homem, e a quarta era semelhante a uma águia em voo. Cada uma delas tinha 6 asas e era cheia de olhos, tanto ao redor como por baixo das asas. Dia e noite dizem sem cessar: Santo, Santo, Santo é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, que era e que é de há de vir. Versículo 9, por favor, e 10. Toda vez que as criaturas viventes dão glória, honra e graças àquele que está sentado no trono e que vive pelos séculos dos séculos. Os 24 anciões se prostram diante daquele que está sentado no trono e adoram ao que vive pelos séculos dos séculos. Eles lançam as suas coroas diante do trono e dizem, 11, digno és tu, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque criaste todas as coisas, por tua vontade elas existem e foram criadas. Okay. So So Jesus gives John a little bit of a glimpse into what's happening in heaven. Então, Jesus ele dá apenas pouquinho da visão do que está acontecendo no céu para João. And do you see what's happening in heaven? E você vê o que está acontecendo no céu? It says day and night they're saying, holy, holy, holy is the Lord God Almighty. Eles estão dizendo dia e noite, santo, santo, santo é o Senhor.
They're bowing down, they're worshiping the Lord. Eles estão se curvando, estão adorando a Deus. And do you see how they worship the Lord here? E vocês veem como eles adoram o Deus aqui? By passionately and lovingly and persistently declaring truth about God. Com muito amor e declarando toda a verdade de Deus. And passionately, they're saying, Lord, you're holy, holy, you're absolutely holy. Eles dizem de forma apaixonados que Deus é toda glória, glória, glória. You're eternal, you are, you will, you're God, you're everything. Você é eterno, tua vontade reina sobre tudo, você é tudo. And His holiness expresses that He's completely absent of sin. Isn't that amazing? E a sua glória diz que Ele está sobre tudo, Ele está presente em tudo. And when He says the Lord God, He's talking about ownership. He says authority over all things. E quando se fala do Senhor Deus, está falando sobre a sua honra, a sua autoridade sobre as coisas. And when they say He was and is to come, e quando falam que Ele é e há de vir, they're talking about His infinite, ever present existence. E está falando da sua presença eterna em tudo. In contrast to all those other gods of Rome and Greece. Em contexto de todos aqueles deuses em Roma, every one of those gods and rulers, everyone had a beginning and everyone had an end. Todos aqueles deuses de Roma, eles tinham um início e tinham um fim. I mean, Greek folklore explained where Zeus came from. E nenhum folclore conseguia explicar de onde vinha isso. Roman history explains the death of Julius Caesar. Os romanos eles explicam a morte de Júlio César. But the Lord God Almighty has no beginning and no end. Mas o Deus Todo-Poderoso, ele não tem nem início e nem fim. And He has no limits. He's not confined to one place. Ele não tem limite sobre nada, ele domina tudo. And He holds all things in His hands. E ele segura todas as coisas em suas mãos. And exercises supremely His will in history. A sua vontade é suprema. And so that's what they were doing. They were worshiping the Lord. Então isso que eles estavam fazendo, estavam adorando a Deus. With their whole being, they were gratefully, reverently saying, Lord, we love you, we thank you. Estavam adorando com todo o seu ser, toda a sua paixão, devoção. So, what about you and me? E sobre você e eu? Tonight when you worship, were you really saying, Jesus, I love you? Hoje à noite, quando vocês estavam adorando, vocês falaram, Jesus, eu te amo. Was the motivation of your absolute motivation of your heart to say, Lord, you are great, you are so good, I love you so much? Qual foi a sua motivação de dizer, Jesus, eu te amo muito, eu te amo, Jesus? Because true worship directs our core attention away from self and toward God. Porque a nossa verdadeira adoração nos faz um caminho que não é para nós, mas sim uma adoração verdadeira a Deus. To know Him, to trust Him and to love Him. Para conhecê-lo, entendê-lo e para poder amar Ele. True worship shows the emptiness of everything the world has to offer. A verdadeira adoração nos esvazia de tudo aquilo que o mundo tem para nos oferecer. In 1987, Debbie and I spent 1 year in Costa Rica studying Spanish. E em 1987, a Debbie ficou em Costa Rica estudando pelo período de 1 ano. Costa Rica is a country known for its really bad earthquakes. A Costa Rica é conhecido pelos grandes terremotos que tem no país. There was one really bad earthquake the year that we were there in 1987. No ano que estávamos lá, teve um grande terremoto que a gente estava. And in one of these earthquakes, there was a virgin in one of the Catholic churches. Durante o terremoto havia uma virgem em uma das igrejas católicas. It was the virgin that was known to protect people against earthquakes. Era a virgem conhecida de ser a protetora das pessoas diante dos terremotos. And during the earthquake, the roof started to cave in. E durante o terremoto, as paredes o teto começou a cair. And the people in charge of the virgin rushed in to grab the virgin and to save it and to take it outside to safety. As pessoas correram para poder agarrar a imagem da virgem para poder proteger ela, para poder segurar ela. It shows the weakness of what we trust in that we make ourselves. Revelou a nossa fraqueza naquilo que nós nos apegamos, que acreditamos. That statue had no power to save them. Aquela estátua não tinha nenhum poder para salvar eles. They had to save it themselves. Eles precisavam salvar a si mesmos. But not so with God. What? Not so with God. Mas não com Deus. Yeah, God doesn't need anyone to rescue Him.
Deus não precisa que ninguém o salve. He is the Lord God Almighty, Ele é o Senhor Todo-Poderoso. and He rules over all things. Ele reina sobre todas as coisas. And so that's what we see in heaven, this great picture of God honoring worship. É isso que nós vemos nos céus adorando a Deus. So as I finish tonight, the word presses us for an application here. Eu quero terminar hoje dizendo que a palavra Cristo aqui representa. Okay, the chief battle in my heart and in your heart, A batalha central no meu coração e no seu coração, above anything else, is if we really love God. sobre todas as coisas, é se realmente amamos a Deus. And if we really, really trust God. E se realmente confiamos em Deus. And this means trusting and loving nothing more than God. E isso se resume a apenas acreditar e amar somente o nosso Deus. And that's the work of transformation of Jesus in our hearts as believers to help us to love God above all things. E essas são as palavras de transformações, onde nós podemos dizer que realmente amamos e confiamos em Deus para a nossa vida. And to trust less in ourselves and more in Him. E confiar menos em nós e confiar mais em Deus. So may I ask you today, Posso te fazer uma pergunta hoje? are you really trusting God with that particular specific difficulty of your life? Você está confiando a Deus alguma circunstância específica na sua vida a Ele? Are you looking up and seeing the throne and knowing that He's in control of your life? Você está olhando para cima, para o reino, e vendo que Ele está no controle de tudo? And can you trust Him to help you walk in Jesus? E você pode confiar nele a te ajudar a caminhar com Jesus And to submit your will to Him? e se submeter debaixo dele, à vontade dele, Because the central message of the gospel is that we in our own effort cannot live for God. We can't do it in ourselves. porque a central da mensagem é que nós não podemos viver para Cristo, para See, Deus. Jesus died to help us to live for Him. Jesus morreu para nos ajudar a andar com Deus. And that's why Paul stated, may I never boast except in the cross of our Lord Jesus Christ. Por isso que o apóstolo Paulo, ele nunca aceitou estar na cruz de Jesus. For which the world has been crucified to me and I to the world. Porque o mundo foi crucificado pela cruz e eu pelo mundo. Because without the cross there is no way that any of us can look up and see the throne. We can't do it. Porque sem a cruz, nenhum de nós podemos andar com Deus. There's no way to trust God. There's no way to worship God without the cross. Sem a cruz, nós não podemos adorar e nem confiar em Deus. The cross is the only lens by which we can truly see God and trust God. Somente através da cruz que nós podemos ver verdadeiramente Deus sobre nossas vidas. It's the only lens by which we can accurately understand all things that are happening in history. Através da cruz é a única lente que nós podemos ver tudo o que acontece. So is your desire and commitment to stand firm in Jesus? Você tem um desejo, um comprometimento de estar firme com Jesus? I'm not asking even if you're involved in a ministry. I'm asking if you're really willing to trust in Jesus with your life this week. E eu não estou perguntando se você está diante de um ministério, mas se você realmente está comprometido com Jesus na sua vida. Are you willing to say, Lord Jesus, I purpose by your grace to trust you this week? Você está comprometido a dizer hoje que Senhor Jesus, eu estou comprometido contigo e andar debaixo da sua vontade. I will make a commitment to read your word every day this week, Lord. Eu me comprometo a ler a sua palavra todo dia. So that I can see the throne. So that I can see that throne. Para que eu possa ver o reino. So that I can see Jesus. Para que eu possa ver Jesus. And so I can experience gospel transformation in my life. E para que eu possa experimentar a transformação do evangelho sobre a minha vida. Okay, and before I pray, I just want to say it's possible that there may be someone here tonight that says, I've never had that experience. I don't know Jesus. Antes de eu terminar e orar aqui, pode haver uma pessoa aqui que nunca viveu, nunca experimentou isso com Jesus. And that means you're outside of Jesus. You're without hope and without God in this world. Isso significa que você está sem Jesus, sem Deus e sem esperança sobre a sua vida. And that's very, very bad news because your eternity is at stake. Porque isso é muito, muito ruim pela sua vida, porque a sua eternidade está em jogo. The wonderful, great news of the gospel is that Jesus loved you and died for you.
A maravilha do Evangelho é que Jesus te ama muito. The cross is God's only provision for your salvation. E a cruz ele veio simplesmente para sua salvação. Yet on the cross, Jesus bore your sin and my sin in his body. Na cruz, Jesus abraçou o seu pecado e o meu pecado. And it's his cleansing blood that cleanses us of our sin. E ele adora, ele ama, nos ama tanto que ele abraça o nosso pecado. And brings us into a relationship with God for now and for all of eternity. E através da cruz ele nos traz para que a gente possa voltar a andar e caminhar com Deus. So I'd like to just pray. Just close your eyes and let's pray a moment. Gostaria que vocês fechassem seus olhos para que eu possa orar por vocês. Lord Jesus, give us eyes of faith to see that throne in heaven. Senhor Jesus, nos dê olhos espirituais para que possamos olhar esse trono nos céus. Give us God-enabled sight. Nos dê uma visão diferente de Satanás. Give us Christ-centered trust. Nos dê um centro de confiabilidade em você. Give us Christ-honoring worship, Jesus, nos dê a verdadeira adoração, so that we can exalt Jesus in our lives. para que nós possamos exaltar Jesus em nossas vidas. And help us to stand amazed at the sovereignty and the majesty and the love of our great God. E que nós possamos experimentar e vivenciar o grande amor de Deus sobre nossas vidas. Make Jesus the great burning passion of our life this week. Que Jesus pode ser a grande paixão minha nesta semana. And if anyone hasn't received Jesus, tonight, may they simply ask you to save them from their sins. E se há alguém aqui que nunca recebeu Jesus em sua vida, que ele possa hoje tomar essa decisão. To come into their life and be their Savior and be their Lord. Para que ele possa vir na luz, estar com Deus, entrar na vida com Deus. And cleanse them for their sins. E clamar pelo perdão dos seus pecados. And your promise is that anyone who believes, anyone who receives Jesus, is given the right to become a son of God, daughter of God. E obter a promessa que todo aquele filho de Deus, ele tem direito de estar ao trono de Deus com ele. All this I pray in the strong name of Jesus. Tudo isso eu oro no poderoso nome de Jesus. Amen. Amém. Finish. Thank you. Que el Señor los bendiga, que los use en esta semana, que la bendición, la gracia de Dios vayan con cada uno de ustedes en sus vidas, en su caminar con el Señor, en su testimonio hacia el mundo, en su matrimonio, en su familia. Que Dios te bendiga, que Dios te use, que la gracia del Señor sea muy fuerte en su vida, en el nombre de Jesús. Amén.